Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, aqui no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia de 27 de agosto de 2023, domingo. Começa a 21ª semana do tempo comum. Estamos então no 21º domingo do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou aqui simbolizando, né? No rito da celebração temos o Glória, eu creio, primeira semana do Saltério. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. Participo também da Pastoral da Sobriedade como agente. Vamos à antífona da entrada. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. É o Salmo 85, versículo 1. Vamos agora à oração do dia. Rezemos, coloque a sua intenção. Deus que uniu os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículos do 19 ao 23. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua autoridade, e ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 138, versículos do 1º ao 2º segundo BC ao 3º, 6º, 8º BC, refrão, 8º BC. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Repitamos: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Repitamos: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada.
Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos do 33 ao 36. A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho. A aclamação é com Mateus 16, versículo 18, e a proclamação é com Mateus 16, versículos do 13 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, temos leituras. Eu preciso passar para vocês uma reflexão ou uma interpretação aqui, um esclarecimento sobre a primeira leitura de Isaías 22, versículos de 19 a 23. Vamos ver se eu encontro aqui Isaías, porque eu acho que é importante a gente esclarecer quando a gente tem dúvida, né? Eu acho que muita gente vai ter dúvida aqui quanto a esse texto de Isaías. Vamos lá, Isaías 22. Vamos ver o que diz a Bíblia explicativa aqui, edição pastoral da Paulo. Vamos ver, porque aí nós entendemos um pouco mais o espírito de toda a missa. Isaías 22, de 19 a 23, os versículos. Vamos lá. Sobna é ministro do rei Ezequias e responsável por uma política de alianças contrária a toda a orientação de Isaías, conforme está neste livro de 36 a 37. Sobna será destituído do cargo. Ele
que é ministro do rei. E esse cargo passará a Eliacim. Um acréscimo posterior condena também a Eliacim, que certamente favorecia demais a própria família. Olha aí, esse exemplo aqui pode ser aplicado ao Brasil de hoje. O Brasil de hoje não está fácil. Gente. Vamos ver aqui, tem uma carta, a carta de São Paulo também, aos Romanos. É curtinha, né? Acho que nós podemos ver aqui também o que diz a Bíblia Pastoral sobre Romanos, Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, do 33 ao 36. Vamos lá, 33 ao 36. Diz o seguinte: contemplando o final da história, quando a humanidade toda se reúne, salvo por Deus, São Paulo tem exclamações de admiração e de adoração. Tudo é de Cristo, por Ele e para Ele, a Ele a glória para sempre. Amém. Agora vamos ao Evangelho, vejamos uma reflexão que está no Anuário Folhinha, do Frei Robson Luiz Escudella, franciscano. Diz o seguinte: o Evangelho deste domingo nos coloca diante do Senhor, revelando-nos quem Ele é. A experiência de fé pressupõe este encontro pessoal com o Senhor. Indispensável neste encontro é dizer quem Ele é. A resposta pessoal a esta pergunta constitui o discípulo. O cristianismo não é uma ideologia, mas um relacionamento pessoal com Jesus, o meu Senhor, que eu amo como Ele me ama. A resposta de Pedro deve se tornar a nossa resposta. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não é uma resposta decorada e dita da boca para fora, mas um reconhecimento de quem Ele é. Nesse reconhecimento se revelará quem somos e a missão confiada a cada um de nós. É um constante aprender a amar no amor daquele que tanto nos ama. Quem é Jesus para você? É o nosso Deus, é o meu Deus, o seu Deus. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini sobre o Evangelho. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Não prevalecerão é o título do comentário de Santini, baseado em Mateus 16, versículos do 13 ao 20. Em sua missão na Terra, Jesus enfrentou permanente oposição do demônio. E foi pela via direta, como nas tentações do deserto e do Getsemane, e indireta por mediações humanas, como Herodes, fariseus e sacerdotes. Toda a vida de Jesus manifesta um caráter agônico, combate que só teve fim com sua morte e ressurreição. Isto deve estar bem claro para todos nós. Cristo tem inimigos espirituais, como os demônios que ele expulsava e reclamavam asperamente de sua interferência, conforme Marcos, capítulo 1, versículo 24. Mas também adversários humanos, como os fariseus do seu tempo, o discípulo que o traiu e até os próprios familiares que tentavam retê-lo, julgando-o fora de si, conforme Marcos 3, versículo 21. É natural que a igreja, continuando a missão de Jesus, viesse a enfrentar as mesmas hostilidades. Ele advertira: no mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. Está no Evangelho escrito por São João, capítulo 16, versículo 33. Mas temos a promessa de Jesus, que mantém firme nossa esperança. Ao proclamar o primado de Pedro, Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Nos muros da cidade, a porta é importante elemento nas guerras primitivas. Se ela resiste aos ataques do invasor, os defensores estão
seguros. Ao longo da história, a igreja foi cercada de inimigos ferozes, perseguida por césares romanos e sultões orientais. Seus fiéis foram caçados, exilados, condenados aos campos de concentração. Muitos exércitos invadiram Roma, todos eles tribos bárbaras, tropas napoleônicas, tanques nazistas foram aniquilados a seu tempo e a Igreja de Cristo permanece de pé. Hoje, a hostilidade dos inimigos mudou de tática, mesmo sob os véus diáfanos da democracia, da liberdade de culto e do pluralismo ideológico. A igreja ainda é o alvo preferencial do anticristo. Setas e obuses foram trocados por páginas de revistas e telas de televisão, e agora a mídia também eletrônica via web. É uma enxurrada de calúnias e de meias-verdades que ainda visam a destruição do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, que somos nós. Natal de 2005, locutor de uma emissora lê notícias sobre pesquisas terapêuticas com células-tronco. Finda a nota, ele olha para a câmera e acrescenta breve comentário. Olha o que ele falou. A Igreja Católica não admite as pesquisas com células-tronco. E o telespectador iludido vê a igreja como uma entidade conservadora, inimiga da humanidade. Só que o comentário era falso. A igreja se opõe ao uso de embriões humanos para tais pesquisas, mas admite o uso de tecido umbilical e de outras fontes. Mas o alvo já fora atingido. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Tuas muralhas estão constantemente sob os meus olhos. Isaías 49, versículo 16. Vamos aos santos do dia agora. Passar para vocês a pesquisa que eu fiz no site revista.arautos.org. Santos do dia 27 de agosto. Olha, neste domingo 27 de agosto, omite-se a memória de Santa Mônica. Santa Mônica, então, é santa do dia 27 de agosto. Santa Mônica faleceu em 387 em Ostia, na Itália. Mãe de Santo Agostinho, por cuja conversão verteu muitas lágrimas, com sua paciência conseguiu também a conversão do marido pagão. Modelo de mãe cristã foi Santa Mônica, santa do dia 27 de agosto. Morreu antes de embarcar para a África com 55 anos. Vamos agora a um resumo da sua vida aqui, retirado do site do Santuário Nossa Senhora Aparecida. É um texto escrito pelo padre Evaldo César de Souza, redentorista, e que está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Mônica nasceu em Tagaste, no ano 331, no seio de uma família cristã. Desde muito cedo, dedicou sua vida a ajudar os pobres, que visitava com frequência, levando conforto através de palavras de Deus. Palavras de Deus. Seu marido era um jovem pagão de nome Patrício, que a maltratava. Mônica encontrava o consolo nas orações e Deus recompensou sua dedicação, pois ela pôde assistir o batismo do marido, que se converteu sinceramente um ano antes de morrer. Ela teve 3 filhos, Agostinho e Navígio e Perpétua, que se tornou religiosa. Porém, Agostinho foi sua grande preocupação, motivo de amarguras e muitas lágrimas. O coração de Mônica sofria muito com as notícias dos desmandos do filho. E por isso redobrava as orações, fazia penitências. Certa vez ela foi pedir os conselhos do bispo, que a consolou, dizendo: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas.
As súplicas de Mônica foram finalmente ouvidas e seu filho, após anos de vida desregrada, converteu-se ao cristianismo, tornando-se um mestre em teologia. Assim, Mônica colhia os frutos de suas orações e de suas lágrimas. Mas a mãe zelosa pouco conviveu com o filho convertido, pois no ano de 387 faleceu santamente. O Papa Alexandre III confirmou o tradicional culto a Santa Mônica e a proclamou padroeira das mães cristãs. Então o Papa a proclamou padroeira das mães cristãs. Santo do dia 27 de agosto, São Pêmeno. Olha, é um santo que eu não conhecia, estou conhecendo junto com vocês. São Pêmeno é santo do dia 27 de agosto. Ele foi abade, faleceu no século IV ou V. Era um célebre anacoreta, reconhecido por seus ensinamentos cheios de sabedoria. São Cesário é santo de 27 de agosto. Ele foi bispo, faleceu em 542, depois de ter levado vida monástica na ilha de Lérins. Foi nomeado bispo de Arles, na França. Escreveu um livro de sermões para ajudar os sacerdotes na catequese e compôs regras para disciplinar a vida monástica. Santo do dia 27 de agosto é São Guarino, bispo, que faleceu em 1150, enviado por São Roberto de Molesme como fundador da abadia de Aupes, na Savoia. Governou-a santamente e promoveu a sua filiação à ordem cisterciense. Guarino foi nomeado bispo de Sion, na Suíça. Santo do dia 27 de agosto é o bispo Amadeu. Faleceu em 1159. Foi abade do mosteiro cisterciense de Hautecombe, na França. Eleito bispo de Lausanne, na Suíça. Santo do dia 27 de agosto, São Davi Lewis. São Davi Lewis foi presbítero, ou seja, sacerdote e mártir. Morreu em 1679. Foi sacerdote jesuíta condenado à forca no país de Gales, na Grã-Bretanha, onde administrou clandestinamente os sacramentos durante mais de 30 anos. Santo do dia 27 de agosto é o beato Ângelo Conte, presbítero, ou seja, sacerdote, padre. Ângelo Conte morreu em 1312, foi sacerdote da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, falecido em Foligno, na Itália. Destacou-se por sua paciência diante das ofensas que sofria. Santa do dia 27 de agosto é a beata Maria del Pilar Izquierdo Albero. Foi virgem e morreu em 1945. Após se recuperar de graves doenças, Maria del Pilar Izquierdo Albero fundou a obra missionária de Jesus e Maria em Madrid, na Espanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, que você ora, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube onde responde as nossas dúvidas diariamente, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Deus nos dará, pois Ele é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus para o português. Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. E Ele virá na segunda e última vez, na parousia, no juízo final. Quem aqui nessa passagem peregrina, nessa passagem efêmera pela terra, quis ficar com Deus,
praticando o amor, a reconciliação, o arrependimento, vai continuar com Deus para todos sempre, na eternidade, algo maravilhoso, inefável, inexprimível. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, pios, nós crentes, nós que professamos a nossa fé em Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.